homens foram convidados também. Tem homem aqui hoje. Gente, hoje o Paulo fez um esforço de estar aqui comigo. Falei, Paulo, eu quero fazer uma live sobre relacionamento. Você topa? Aí ele falou assim, ai, Petra, que medo de falar alguma coisa errada. A gente fez uma live faz um tempão, tem uns 2 anos. Mas, gente, eu queria muito fazer essa live com vocês. Algumas pessoas me veem falando um pouco do Paulo. O Paulo é muito engraçado e tal. E eu queria trazer um pouco do olhar da psicologia e da constelação familiar. Sim, porque não tem como não falar, mas eu queria trazer um pouco da vida real. Sabe por quê? Porque é muito engraçado. Às vezes os pacientes chegam aqui pra mim e falam, você não sabe. Você não sabe o que é isso? Eu vejo você no Instagram falando, mal sabe o que vocês não veem. Por quê, gente? Vida de Instagram não é 100% real. A gente escolhe o que a gente vai postar. Então, vamos falar de teoria, sim, mas eu quero trazer a vida real para vocês. Porque, amor... A psicóloga é ela, tá? Eu só tô aqui pra ele falou assim, cumprir tabela. Se eu falar uma merda? Eu falei, Paulo, se eu falar uma merda, é uma merda que nós fizemos, porque a gente erra, né? Então, o que eu estou falando enquanto profissional e esposa, e ele tá falando como marido, né? Então, assim, primeiro que eu quero desconstruir pra vocês. Paulo, a gente briga? Muito. Nós somos muito diferentes, até na hora de comer. O que eu não gosto no meu prato, eu dou pra ela adora, e o que ela não gosta, eu adoro. Gente, a gente é muito diferente. Então, a gente briga muito. Porque, assim, a gente discute pra caramba, a gente tem pontos de vista diferentes. Só que, assim, brigar é ruim, discutir é ruim, não é. Uma coisa é a gente ficar vivendo aquela discussão todos os dias de mal. Agora, sim, discordar e sentar pra conversar é outros 500. Não, você pode brigar, mas você tem que ter maturidade pra resolver, né? Pra ficar de bem, né? E aí, a gente já vai entrar no primeiro ponto, que eu anotei aqui pra falar com vocês. Gente, tem uns amigos... Gente, ela entrou no horário hoje, 8 horas sem pontos, vocês viram? Eu sempre entro, Paulo. Eu que eu tô aqui, eu acho. Não, eu sempre entro. Aí, vamos falar dessas coisas. O Paulo, gente, ele é um chato com horário. Deus me livre e guarde. Se é 8 horas, não é 8h01. E eu sou assim, sabe, relax. Com os meus pacientes, eu costumo ser certinha com horário. Agora... ela entra mesmo, a Amanda tá sempre aqui nas lives pra me defender. Eu já sabia que eu ia ser o Judas hoje. Tudo bem. Não. E aí, o que acontece? Como trabalho, gente, eu costumo ser bem certinho. Mas na vida pessoal, eu sou bem assim, sabe? Vai chegar atrasado? Ok. Ai, não vai dar pra ir? Ok. E ele fica muito bravo. Qual cidade que nós somos? Nós somos de São José dos Campos. Gente, tem um monte de família aqui que eu tô vendo e amigos. Vocês vão ver que aqui é tudo real. Vamos começar, porque senão a gente fica... Vocês podem perguntando da gente também, tá? Mas eu separei 8 pontos. Tinha separado 7 pontos pra falar pra vocês, mas eu falei, vou falar 8. O primeiro ponto, gente. Quanto casal, por que a gente discute? Porque nós somos de criações diferentes, de famílias diferentes. Então, a nossa linguagem de amor é diferente. A Priscila falou, desde a época da escola, a Petra acordando na hora de sair. É que a Priscila, ela ia comigo pra escola, ela tocava a campainha pra gente ir pra escola, eu tava acordando ainda. Enfim, a linguagem de amor. Amor, qual que é a minha linguagem de amor? Serviço. Eu gosto que ele faça serviço. Então, assim, não lavou a louça, deixou bagunça, isso me estressa profundamente. E a linguagem de amor dele, gente, é carinho, beijo. Eu morro de preguiça de fazer carinho. Eu não gosto. Eu não preciso comprar cueca nova, é só limpar o chão da casa, deixar cheirosinha a casa aqui. E aí, o que acontece? Gente, a gente precisa saber qual que é a linguagem de amor do nosso parceiro. Por quê? Eu tive que aprender a lidar com esse negócio do toque. E ele vinha, às Hoje vezes... com a Bia ela é assim, que a Bia também é assim. Mas o que acontece? Ele vinha, fazia um carinho e tinha louça.
E assim, nossa, tem tanta coisa pra falar, linguagem de amor. Na minha família, gente, é livre falar palavrão. Então minha mãe falava assim, gente, desculpa, hoje a live é aberta, eu vou falar palavrão, tá? Eu aprendi a me policiar, hoje eu não falo mais tanto palavrão, porque não fazia parte da cultura familiar dele, e eu falava muito menos quando a gente se conhecia. Minha mãe falava assim de manhã, eu quero ver, de noite, pra gente não acordar ela de manhã, ela falava assim, eu quero ver quem vai ser o filho da puta que vai ter coragem de me acordar. Então assim, filho da puta era tipo ABC pra gente, né? A gente, na nossa família, a gente sempre falou muito palavrão. Na família dele é proibido. A única coisa que minha mãe não gosta que fale é merda. De resto, tá liberado em casa. Na casa dele é proibido. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu falava um monte de palavrão. E aí, ele ficava muito ofendido. Por quê? Na família dele, isso não faz parte. E aí, ele falava, nossa, mas eu só falei, puta que pariu. E ele, tipo, é só? Por quê? Pra mim, isso não era uma ofensa, mas pra ele era. Então, por que a gente precisa entender? Assim como pra mim, deixar uma louça lá 2 dias era normal. Gente, de verdade, eu já fiz teste várias vezes. Tipo assim, não vou falar nada. Pois acabava os copos, acabava os pratos. E ele tava lá, a hora que acabar lava. E eu tipo assim, chegando na pia assim. E aí o que a gente teve que ir fazendo? Chegando no meio termo. Não dá pra eu, Petra, esperar que o Paulo faça tudo no meu tempo, porque mulher tem disso. Tem que ser agora. Você tem que fazer o serviço, mas é no meu tempo. E também não adianta ele esperar que você seja a pessoa que vai dar beijinho, que vai ficar grudinho, porque eu não sou essa pessoa. Mas no final de semana sempre a gente acaba, né, dando umas faíscas, porque como minha linguagem de amor é tempo de qualidade e tal, aí eu quero aproveitar o dia, mas ela também não quer sair sem deixar uma louça lá, entendeu? Então a gente sempre... Mas eu tenho trabalhado nisso. Por exemplo, ontem, gente, ficou a louça o dia inteiro. Eu respiro, gente, e ainda mais grávida, eu sempre falo pra ele, me recuso, eu lavo na hora, se passar, se não for na hora, eu não lavo, e aí ele vai juntando, e a louça vai ficando ali, eu fico desesperada, mas eu entendi que ok, e aí o que acontece, hoje em dia ele já não deixa mais acabar os copos, mas não espere que ele vai lavar na hora. Então assim, a gente precisa entender qual que é a nossa linguagem de amor, e falar pro outro, isso é importante pra mim. Então, não adianta você pegar uma bola de cristal e esperar que o outro adivinhe. Da mesma forma que, amor, você precisa se esforçar quando você vai falar a minha linguagem de amor? Hoje menos. Mas se esforça. Sim. Né? Eu me esforço pra caramba quando eu tenho que fazer carinho. Porque a gente tem que aprender a gostar do outro do jeito que o outro gosta de ser amado e não do jeito que a gente gosta de ser amado, entendeu? Então, o grande problema é que a gente fica esperando que o outro, né, ame a gente do jeito que a gente gosta. Mas se a gente não fala, ele não vai saber. E aí a gente tem que tomar cuidado com a nossa criança, né? Porque todos nós temos uma parte da nossa criança ferida. E se a gente não toma cuidado, se a gente não toma cuidado, a gente deixa a criança fazer birrinha, fica de mal. Eu vou falar, gente, isso é uma coisa que eu trabalho muito. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito estressada. Na minha família, eu era que discutia, eu que levantava a voz, eu que resolvia as coisas, eu que tava no meio das brigas, era sempre assim. E aí aconteceu, quando chegou em casa, eu queria resolver as coisas, eu que levantava a bandeira da briga, e eu nunca gostei de fazer as pazes. E aí o que aconteceu? O Paulo, ele é muito assim, vamos resolver agora. Eu sou o contrário na minha família, eu sou o espertão, o espertão, deixa pra lá, sabe? Vira página. E aí a gente começou a ter que conversar sobre isso também. Porque assim, não adianta, às vezes ele fala assim, você me perdoa? Eu falo, eu não perdoo. Não agora, agora eu não te perdoo. Eu falo, daqui a pouco a gente conversa. Por quê? Porque naquele momento eu não estou disponível. Eu preciso de um tempo muito maior. E aí ele precisou entender que pra ele virou a página. Só que o que a gente precisa entender?
Não dá pra ficar, eu não perdoo por uma semana. Então, aí nós fomos maduros quando a gente decidiu que a gente não ia dormir mais brigado. Né? Independente de qual briga fosse, pelo fato da gente orar junto todas as noites e tal, a gente a gente pode dormir chateado, mas um de costas pro outro, sem se falar essas coisas, não mais. A gente começou antes da gente se converter, o Paulo era de uma religião, eu era de outra, enfim, não vou entrar nisso daí, mas aí alguém indicou um livro pra gente, era um livrinho pequenininho, católico, até chamava Quando o Casal Reza, era um devocional, e a gente começou a fazer esse tempo de oração. Nós fazíamos, a gente não fazia todo dia, era um devocional, mas como a gente estava aprendendo ainda, a gente começou a fazer, tinha um dia na semana, no começo, que nós orávamos juntos, e aí a gente conversava, e aí foi muito legal, porque a gente tinha assim, todo domingo, nós orávamos juntos, fazíamos o devocional, e aí a gente tinha esse tempo de colocar os pingos nos is. Foi muito bom, aí depois a gente começou a fazer isso uma prática diária. A gente não dorme brigado. A gente, às vezes sim, dorme chateado. Olha, ainda tá doendo isso, mas sem beijo. A gente não... Outro dia a gente tava conversando, a gente nunca passou um dia sem falar eu te amo. A gente tava contando esses dias, quanto tempo a gente tá junto. Você falou? Hoje? Eu falei, claro que falei. A gente tava falando que a gente nunca ficou assim, eu te amo, e nunca sem dar beijo no dia que a gente tá junto. Ô pessoal, encaminha a live pras amigas aí, pra entrar mais gente. Já aproveita. Ela esqueceu de falar, né? Clica na setinha aí e encaminha pra galera, por favor. Então, aí falando da linguagem de amor, você precisa entender e chegar num equilíbrio. Não adianta. Mulher, a gente tem disso, a gente quer transformar a pessoa. A gente desenha um príncipe encantado. E aí o cara vem com tudo que a gente escolheu e de repente a gente quer mudar. Não, mas agora eu não gosto mais disso. Por exemplo, o Paulo é sarrista. Ele tira sarro de todo mundo. E aí eu sempre achei isso o máximo. Não, eu não zombo da pessoa, eu dou risada. Às vezes zomba, vai. Paulo. Aí eu comecei a sentir vergonha. Eu falei, Paulo, que vergonha. Não tinha limite pra brincar. É diferente de você zoar uma pessoa. Ele não tinha limite. Mas aí, o que eu fui entendendo? Eu falei, caramba, foi isso que me fez apaixonar pelo cara. Mas aí eu peguei e falei, porque às vezes ele fazia piada da gente, contava nossa intimidade pras pessoas. Eu falei, você pode continuar fazendo piada, mas não vai ficar contando a nossa intimidade, né? Fazendo piada pras pessoas. E aí, ele continuou na essência, mas eu fui dando limite e ele também. Hoje eu tô podado, né? Hoje você tá podado, né? E eu tô podada no palavrão, né? Então, assim, o segundo ponto não fuja das DRs. Tem gente que foge da DR, só que diálogo é muito bom. As discussões, gente, a gente foge da discussão, mas a discussão leva o relacionamento para outro nível. Só que a Amanda falou assim, tem dificuldade de falar, olha, isso é importante pra mim, é muito importante. Às vezes vai magoar, vai ficar triste, vai ter choro, mas você chega pro outro e fala, olha, isso é muito importante pra mim. Só que precisa ter o jeito de falar, né? Não adianta. A Petra, por ela ser muito assim e tal, às vezes ela fala de uma maneira agressiva quando a gente tá discutindo. Eu falo, se for pra falar dessa maneira, então nem vamos discutir, a hora que você estiver mais calminha a gente conversa. Desse jeito. E eu sou sarrista até nessas horas, entendeu? Porque não adianta, quando a pessoa vem e te agride em palavra, aí ela sai ela invade mais, aí você já se arma, entendeu? Essa é uma questão muito importante de você falar, porque, gente, o autoconhecimento, a nossa essência, ela tá dentro de nós. E assim, eu sempre fui essa pessoa agressiva, nervosa e tal, e eu tento me policiar, mas às vezes eu saio da casinha. Nossa, eu tenho vontade de matar, literalmente. Nossa! E aí, quando eu fico nervosa, ele diz que eu faço um biquinho assim, ó. Ela faz cara de Emília quando ela tá nervosa. Aí eu dou risada. Eu lembro na hora da Emília. Nossa! E daí ela fica nervosa e eu fico dando risada. Então eu tenho ataque de riso quando ela fica nervosa. E daí não tem diálogo, eu tenho que ficar assim, ó. Aí ele faz assim. Aí eu falo, que luto, Paulo, para de rir. Nossa, isso acaba comigo. Só que assim, é uma coisa que eu não... De fato, ele ri. Então a gente também precisou...
lembrei. Agora ele lembrou. A gente precisou aprender a lidar com isso. Porque eu faço a cara, eu fico irritada, ele ri, eu fico mais irritada e aquilo vira um looping. Aí sempre um dos dois precisa encerrar, tipo, acabou aqui, sabe? Às vezes eu saio pra andar na rua pra esparecer, tipo, porque aquele não é o momento certo de conversar. Porque na hora de conversar, o Paulo vai calar e eu vou falar um monte de merda. Então é melhor não conversar. Tá? Inclusive, no curso Despertar da Mulher, quem tá fazendo, quem tiver interesse, tem um módulo falando sobre comunicação. Como você deve se comunicar, qual que é a hora de falar, né? Quando que a gente se arma. E tem também, eu também falo sobre essas raízes que a gente tem, né? Gente, o Paulo vem de uma família, eu venho de outra família. Então, o que a gente precisa entender é que ele vem de um sistema, eu venho de outro, e a gente está formando um outro sistema. Então, a gente precisa escolher os nossos valores de hoje. E para isso, precisa ter diálogo. Tem que ter conversa, tem que colocar os pingos nos is, precisa conversar sobre dinheiro. Tem uma coisa que os casais não gostam de conversar no namoro já. Olha, como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer sobre o nosso dinheiro? Quanto que a gente vai gastar? Quanto que a gente vai guardar? Gente, dinheiro faz parte da nossa vida. Fugir de conversa sobre dinheiro é péssimo. Uma das coisas... É um assunto chato, né? Mas é importante. Uma das coisas que pra gente funcionou muito bem, aqui eu não quero falar pra vocês, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado. A gente não tem essa do meu dinheiro e o dinheiro dele. Nós já tivemos fases no nosso relacionamento que o Paulo ganhava mais. Nós já tivemos fases que eu ganhava mais. E assim, o que a gente entendeu? A gente tem uma conta conjunta e nós decidimos juntos o que a gente vai fazer. É claro que existem coisas... Nossa, eu não vou ali na esquina e vou ter que pedir posso comprar uma blusinha? Custa R$50 a blusinha. Não tem necessidade. Mas coisas grandes, por exemplo... Eu fui num curso ano passado, um curso que eu chorei, abri uma live, não sei se vocês viram. E aí cheguei lá, fiquei encantada com uma mentoria que inclusive eu vou fazer esse final de semana agora, custava R$6.000. Aí eu falei, nossa, eu quero muito, desesperada. E aí ela deu uma oferta que as 10 primeiras iam ganhar alguma coisa. Aí eu peguei, fui pra fila, corri desesperada, mas peguei o telefone e falei, Paulo, estou aqui na fila, custa tanto, é tal data, vai impactar isso, tá de acordo? Aí ele falou, tô de acordo. Se não fosse possível eu conversar com ele, talvez eu tivesse comprado ainda assim, mas isso ia ter um impacto, né? Então assim, sempre que possível, eu converso com ele sobre. Ali eu compraria sim, porque... Eu tinha noção de que ela resolveria por si só que ela iria comprar. Eu já sabia que ela ia comprar. Mas ela, entendeu? Se reportou a mim e veio falar, né, amor? Então, porque assim, é o meu trabalho. Sim, eu tenho o dinheiro do meu trabalho, que é diferente do dinheiro da nossa família. Só que impactava no nosso tempo, né? Dele ficar com a Bia, outras coisas. Então precisa ter esse diálogo, né? Conversar sobre dinheiro. Ter dinheiro separado é muito, muito, muito ruim. Oi, Ale, quanto tempo? Oi, mãe. Minha mãe entrou aí também. Você viu? Fala aí pra sogra. Oi, sogra. Então tá bom. A gente não pode nem falar. Gente, mas às vezes o assunto nem é tão importante e a gente briga por qualquer coisa porque a gente acha que a gente sempre tem que ter razão das coisas, né? E a gente tem que ter, às vezes, maturidade de olhar, sair do que é a razão pra você e falar, peraí, deixa eu ver essa situação de um outro olhar, como se fosse uma outra pessoa que não fosse do casal, entendeu? O que é importante pro relacionamento. Então, muitas vezes, eu saí da minha razão, da minha posição de eu tô certo, pra falar, não, pensando no relacionamento, eu tô agindo de maneira errada. Então, eu acho que a maturidade, ela começa aí também, né? Que foi? Não tô falando merda.
não fala. Começa aí de você se doar e de você tentar entender com uma outra perspectiva. Um outro ponto, essa tá sendo a nossa grande questão, gente, vou falar pra vocês, que é importante, mas por conta do nosso momento de vida e por isso que as coisas precisam ser muito alinhadas, porque a gente tem consciência. Uma coisa que é importante os casais terem é tempo de qualidade pro casal. O que acontece? As famílias começam a ter filhos e aí os filhos vão entrando como prioridade, às vezes o trabalho o tempo todo e os casais passam a não ter tempo de qualidade. E isso impacta em várias coisas. O casal não se conecta, não tem relação sexual, não tem olho no olho, não tem aperto, não tem aquele cheiro, não tem aquele chamego. Então assim, o que acontece? Esse tempo de qualidade não existe porque o casal não está se priorizando. Eu falo sobre isso também no curso, porque para o casal ter esse tempo de qualidade, ele precisa ter conversado sobre as metas, ter alinhado quais são os sonhos, ter alinhado quais são os planos. O casal precisa ter a rede de apoio. Por exemplo, para nós estarmos aqui, a minha sogra tá cuidando da minha filha, né? Muitas vezes a gente deixa a minha filha na escola mais cedo, a nossa filha, pra gente conseguir almoçar junto, porque é o que é possível. Em outros tempos, não se culpar muito, né? Em outros tempos nós conseguimos ter muito mais tempo de qualidade, porque isso é uma coisa muito importante para nós. Porém, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, o Paulo está trabalhando desesperadamente. Tipo, tem dia que ele vai dormir 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã, 7 horas, ele já tá trabalhando. Isso é saudável? Não, não é saudável. Recomendo? Não, não recomendo. Mas nesse momento, e nós conversamos por isso, ó. Essa semana eu vou ter que trabalhar de madrugada, vou ter que estudar. Não adianta, se a gente quer crescer, a gente tem que perder de algum lado. Então, se vai perder o tempo de estar junto, a gente tem que conversar sobre isso, entendeu? E, então, assim, ele não decidiu sozinho, eu vou trabalhar, Petra, vai funcionar dessa forma. Como que a gente vai compensar? E aí a gente tá, assim, se virando nos 30 em relação a isso, porque tem todo um contexto. O Paulo sofreu um acidente, ficou um tempo sem poder trabalhar e tal. Agora é que esse ano, o ano passado, graças a Deus, ele conseguiu retomar, as coisas dele tá sendo tudo muito abençoado. Só que assim, para ele atender todos os clientes dele, como ele ainda tá sem uma equipe mesmo, bem formada, ele tá tendo que trabalhar bastante. Agora estamos numa fase de contratar, que eu acredito que fique mais tranquilo, mas precisa ter paciência. E aí a gente entra num outro ponto que eu vou juntar essa questão do tempo de qualidade com a DR. A gente precisa priorizar os nossos filhos, os filhos são importantes, mas o casal vem primeiro. Só que cada família precisa ter bem alinhado qual que vai ser a forma que vocês vão cuidar dos filhos, quais vão ser os valores, como que vocês vão ensinar. Por exemplo, a gente veio de uma família onde eu apanhei e ele apanhou. A gente decidiu enquanto família que a Bia não ia apanhar. O Paulo vem de uma criação onde a mãe dele tinha escola e por ela ter escola, ela acabava que não ficava muito tempo por ter sido dona da escola com os filhos. E meus pais viajavam e ficavam com os avós. Então a gente decidiu que a Bia, a nossa filha, a gente não queria que ela ficasse em tempo integral. Isso é possível para todo mundo? Não, não é. Só que pra gente funcionou muito bem, porque a gente divide em turnos os cuidados com a Bia. Porque o que acontece? Quando tá os dois sempre no mesmo horário, às vezes não fica muito bem definido quem que vai ficar com quem, quando a gente trabalha autônomo, né, no nosso caso. E aí, o que a gente decidiu? Eu folgo de manhã e eu tô sob os cuidados da Bia. Se pode cair o mundo, eu tenho que me virar se eu precisar de ajuda com a Bia. Eu não posso tirar o Paulo do serviço. E aí, no período da tarde, ela vai pra escola. 5 horas da tarde, o Paulo pega a Bia na escola.
aí é o turno dele, eu trabalho até as 8 da noite. Ah, ela pode estar chorando, pedindo mãe, qualquer coisa, é o turno dele. Banho, janta, vai passear. E é engraçado, porque assim, às vezes a vizinha chama, alguém chama e fala, ai, vamos fazer tal coisa, eu falo, putz, não dá, tô no meu turno, hoje não tem com quem deixar a Bia. E é como se fosse assim, uma coisa, mas não é, porque a gente se divide em turnos mesmo. E a Bia já entendeu isso, então ela sabe que à noite não tem como chamar a mãe dela, ela já entendeu que é o meu tempo. De manhã, se ela quer, papai, vai na piscina com a gente hoje, filha. Você sabe que o papai tá tendo que trabalhar, você vai ficar na piscina com a mamãe. E esse é o certo? Não, não é. Mas para toda a família, da forma que vocês puderem fazer aí, é importante que os filhos tenham um momento com o pai, um momento com a mãe. Tenham atividades que é do pai e tenham atividades pra mãe. E é engraçado que às vezes a Bia fala assim, mãe, você é mais carinhosa que o papai, né? Ela fala assim, e gente, o Paulo é super carinhoso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente fala, nossa, tô sendo grosso com a Bia. Só que assim, a mulher tem um jeito de cuidar, o homem tem outro jeito. A gente não pode chegar pra minha filha e falar mal do meu marido. Da mesma forma, ele não pode chegar pra minha filha e falar mal de mim. Então, o que a gente precisa entender? A força do pai é importante e a força da mãe. Só que muitas vezes, e é assim, costuma ser assim, as mulheres são mais carinhosas, a gente dá Se ela cai de bicicleta, essas coisas, eu falo, não, levanta. Você já vai lá, né? A Bia cai, eu já vou lá. O Paulo fala, levanta, vamos! Sabe? E aí, muitas vezes, a gente fica dolorida, né? Nossa, nem deu um carinho. Gente, as crianças precisam desse vai pro mundo também. Nem tudo é só colo. Não tô falando, gente, que não é pra dar colo, que não é pra dar carinho. Só que mulher tem um jeito de dar carinho, homem tem outro jeito. Uma coisa é ser agressivo, bater, falar mal, falar coisas ruins pra criança. A Amanda falou que é igual ao Paulo. Então, só que a gente não discute a nossa posição na frente da Bia. Se ela acha que eu tive alguma posição errada em relação à Bia na hora, ela vai esperar a Bia sair de perto, ela vai ficar lá o baixinho ou depois ela vai falar. A gente não discute a educação que eu dou pra Bia e que ela dá pra Bia na hora ali, entendeu? A gente não entra em conflito. Às vezes eu falo, Paulo, aí a gente vai pro ladinho e conversa. Porque tem várias coisas que ele faz e eu não concordo na hora. Eu falo, Paulo, mas aí eu não falo, faz isso. Aí eu falo, vem aqui. Ela meio que já entendeu algumas vezes. Mas assim, é importante que vocês tenham um tempo do casal, tempo com o filho, tempo com o outro. E para com essa sobrecarga, essa mania de eu tenho que dar conta de tudo, tem que ser tudo perfeito. Não, tem dia que você vai ser uma mãe mais ou menos, tem dia que você vai ser uma esposa mais ou menos, tem dia que você vai ser uma profissional mais ou menos. Tem sempre o dia do mais ou menos. E tem o dia que você vai falar, hoje eu vou ser uma mulher maravilhosa. Hoje vai ter aquela lingerie, hoje vai ter música sexy. E tem dia que você vai estar de calcinha bege mesmo, tá tudo calcinha? Bem. Quando... amor, vai no calçola, vai. É calçola. Ô, gente, pergunta aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, se a gente puder responder. Falando calçola, gente, é calçola. Agora grávida, então. Vai, vamos lá de cueca furada também, né? Vai, cueca. Cueca furada. Então, aí a gente entra num outro ponto. Não, deixa eu terminar outro ponto. Gente, para de querer ajudar Deus, o mundo, fazer todas as coisas. Pra você conseguir ter esse tempo de qualidade, você precisa aprender a falar não. Vocês precisam falar não pra família. Às vezes a família tá ali querendo estar junto, fazer churrasco, encontrar e tal, ou precisando de ajuda, e muitas vezes você vai falar, olha, sinto muito, hoje eu não posso, hoje eu tenho uma outra prioridade. Agenda o horário das suas prioridades com seu marido, como se fosse um compromisso mesmo. Naquele dia eu não vou desmarcar pra nada. É um compromisso, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é muito importante. Quarto ponto, sexo. Sexo. Se não tem tempo de qualidade, não tem sexo. Se não tem carinho, esse não recado tem é pra sexo. homem, né, na verdade. Que homem discute, faz as pazes. Homem, vamos fazer as pazes com sexo. A mulher não quer saber disso. A mulher, você vai precisar se esforçar um pouquinho mais. Então, assim,
O homem, normalmente, tá? Não é uma regra, mas o homem pensou em sexo, ele tá ali. A mulher, não. Os homens têm que começar a preparar o ambiente de manhã, sabe? Ser carinhoso, lavar uma louça, né? A gente brinca que às vezes ele lava a louça e tal. Aí fala, hoje tem. Mulher tem que parar de ser um pouco moralista também, porque tem hora que enche o saco isso, né? Vamos fazer umas aventurazinhas aí também, porque... Então... Parar o carro. O Paulo, é engraçado que depois que a gente vira mãe, né, a gente começa, ai, será que devo fazer isso? Será que devo fazer Nossa isso? Senhora. Gente, o que cada casal faz entre quatro paredes é do casal. Então, tem que parar com essas, sabe? Ai, não pode isso, não pode aquilo. Ai, agora eu sou mãe. Meu peito é da minha filha. Então, né? É porque tem... Muito tempo eu ouvi isso, né? Eu falava, tá bom, Beto, tá bom. Ele tá em crise existencial, porque daqui a pouco vai perder o playground. Então... né? Tem que aproveitar, então. Então, assim, sexo, gente... O que acontece? Existem distúrbios da sexualidade. Mulher não sentir prazer, não sentir vontade, ficar cheio de tabu. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Ai, não pode me ver. Cara, se o peito caiu, se tem estria, tá tudo bem, vai cair mesmo. Vai ter estria mesmo, vida real, gente. O corpo da mulher tem isso. O seu marido não tá preocupado se tá caído, se tem estria, se não tem estria. Ele escolheu você. Sim, você tem que fazer o possível para amar o seu corpo, mas também ame as coisas que já não estão mais no lugarzinho, é a lei da vida. Mas assim, não tá sentindo prazer, não tá sentindo vontade, precisa procurar ajuda médica, ver a questão hormonal, ver se tá fazendo exercício e ver como que tá esses pontos, a linguagem do amor, a comunicação. Uma coisa que eu pego muito no pé das minhas pacientes e falo muito no curso é: se você se colocar no lugar de menininha, ficar agindo como menininha, não se responsabilizar pelos seus sonhos, pelas suas metas, se seu marido ficar mandando em você o tempo todo, você vai ficar como filha. Se você é mãe do seu marido. Primeiro tô falando da filha. Se você fica como filha, não vai rolar, porque o seu inconsciente vai entender que é um incesto. E aí não vai ter relação sexual. Se você ficar cuidando, atendendo todas as necessidades do marido, querendo ficar ali, eu tenho que resolver tal problema dele, eu tenho que dar comidinha na boca, a roupa tem que estar perfeita, tudo lindo, pode ser que você se sinta a mãe dele e ou você não sinta libido ou ele mesmo se afaste. Então precisa. E às vezes a gente alterna essa questão. Outra coisa, os homens também, é incrível, mulher vai lá, todo ano faz preventivo, vai no ginecologista, os homens têm vergonha. E outra, existem, o Paulo teve... Eu tô com 42, eu não fui fazer ainda o que eu preciso fazer, né? Você não foi? Ainda Aí não. eu tô descobrindo agora. Mas o Paulo foi no, como é que chama? Não sei. O médico do urologista. Paulo teve há um tempo atrás que ele tava andando de bicicleta, aí ele bateu o testículo no... Sentei no testículo. Sentou com tudo, ficou com uma dor no testículo que, assim, insuportável. A gente ficou um tempão mesmo procurando médico, porque ele não tá conseguindo namorar. E assim, gente, não tem que ter vergonha de eu tô sentindo dor, não consigo... se a gente tá com dor, a gente fala, olha, tô com dor, não tô conseguindo. O homem não tem que ter vergonha de falar, olha, tô tendo disfunção erétil, tô com uma dor no testículo, tô com uma coceira, tô com isso. Cara, a gente precisa normalizar isso de preciso ir ao médico, vai ao médico, tá sem libido. Homem também fica sem libido. Se tá muito estressado, se tá muito nervoso, se tá muito irritado. Falei tudo, estressado, nervoso, irritado, não é a mesma coisa, né? Enfim, vocês entenderam. O ansioso, isso pode trazer uma disfunção erétil. Ficar vendo porcaria. Pornografia. Eu ia falar, pornografia. Se doa muito no trabalho e daí chega em casa, você não tem o que oferecer em casa, nem pros seus filhos, tá cansado pra tudo, sem paciência. Fica vendo pornografia, você vê um monte de coisa, as pessoas tomam remédio, é uma gravação atrás do outro, você vê uma transa lá super.
1h30. Mentira! Aí você vai lá pra transa, sei lá, demora 20 minutos, que era pra ter sido gostoso. Aí fala, nossa, só 20 minutos. Gente, não é tempo, é qualidade. Não dá pra ser 1 minuto também, né? Aí não rola. Homens, Então, mas se o seu marido tá com 2, 3 minutos, você tem que falar com jeitinho com ele, de como você tá se sentindo pra ele ver a importância dele e se tratar. Isso. Não adianta você falar atacando, né? Exatamente. Também. Então tem que falar, olha, eu gosto assim, eu gosto assado. Outra coisa, gente. Homens, entendam. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. E a musculatura pélvica precisa ser ativada. Então, o sexo oral é importante. Tem homem que já quer ir lá, sabe? Não vamos ver, não tá lubrificada, não tá relaxada. Uma coisa, gente, eu queria muito fazer uma live específica sobre sexualidade com vocês, aprofundar mais. No curso eu também aprofundo mais sobre a questão da sexualidade. Gente, a mulher precisa conhecer o corpo dela. Eu tô fazendo um curso com uma sexóloga cristã, porque eu tenho muitas pacientes cristãs, e tá sendo sensacional. Porque muitas mulheres falam que não tem uma relação sexual, porque, poxa, eu não sei tocar o meu corpo. Não é proibido, gente. A mulher se tocar é bem-vinda, a mulher precisa conhecer o corpo dela. Existem vibradores, o vibrador clitoriano ou do ponto G, pra mulher massagear o corpo dela. Putz, devia... Não vou lá buscar agora isso, né? Não vai lá buscar agora, mas... Depois acompanha nos stories. Depois eu vou deixar nos stories. Vou pegar na internet, eu não vou pegar o meu, porque ninguém vai mas a ver os nossos. Então, né? Mas eu vou dar uns prints na internet pra mostrar pra vocês. Gente, o casal precisa, sabe? Gente, tem uma coisa mais gostosa do que a mulher falar pra você? E aí, como que você quer que eu faça? E o cara falar, e aí, fala pra mim como que você quer que eu faça. Lá, manda comprar o curso que eu falei pra ela, não assistiu aí. Gente... Olha, puxão de orelha. Gente, comprar... Agora a gente tá no começo do ano, né? Tem gente que compra academia pro ano inteiro, não vai. Compra curso, não faz. Vai lá, compra e-book, não faz. Não resolve. Precisa colocar em prática. Precisa de fato fazer as coisas. Então, assim, sexo é importante. Sim, com que frequência? Não vou falar pra vocês, tem que ser uma vez na semana. Mas assim, uma vez por mês é pouco. Uma vez a 3 meses é pouco, né? 10 vezes por semana sem qualidade? Também não, é muito difícil. Quem de fato faz 10 vezes por semana. Tem muita mulher que se sugere a isso. Se sujeita. A fazer de qualquer jeito várias vezes. De fato. Então. Enfim, mas não é muito a minha realidade. Então, assim, a minha realidade das pessoas que eu atendo aqui não são seguidoras transadoras, a maioria. Então, assim, precisa procurar ajuda, se não tem esse tempo de qualidade, se não fala sobre a criação dos filhos, se não conhece o seu corpo. E aí, pega uma comida que vocês comem todos os dias. Sei lá, todos os dias não, uma comida que vocês gostam muito. Sei lá, a gente gosta de comida parmegiana ou japonês. Se comer parmegiana todo dia, você vai gostar? Vou enjoar. Vai enjoar? Se você comer... Você vai falar de comer japonesa, eles vão entender outra coisa. Não, se você... Comer japonesa todo dia. Não, se você comer comida japonesa todo dia, você vai enjoar? Vou enjoar. Exatamente. Sexo é a mesma coisa, gente. A comida, a gente come pode ser a melhor comida do mundo. Você come todo dia, do mesmo jeito, a gente se enjoa. Sexo é a mesma coisa, faz todo dia, do mesmo jeitinho. É a mesma roupa, a mesma música, o mesmo ambiente. Vocês não saem pra fazer uma noite diferente, não tem uma posição diferente, não tem um perfume uma brincadeira diferente. Uma brincadeira diferente. Perde a graça, aquele tesão gostoso, maravilhoso, vai embora. Então, não deixem que esse fogo da sexualidade morra. É importante falar sobre sexo e colocar essa pimentinha. Só que não é mágica, precisa ter intenção, sabe? Tenham um grupo lá de vocês, falem sobre besteiras, um grupo separado,
sabe? Manda umas besteiras, conversa durante o dia sobre, sabe? Olha, eu tô com vontade, eu gosto disso, nossa, lembra de tal dia, a gente fez isso, ai, tô com vontade de te namorar assim, assado. E vai falando sobre, tira uma foto de uma lingerie em cima da cama e fala, hoje tem. Gente, só que não dá pra você ficar linda, gostosa, maravilhosa e não perguntar pro marido como que foi o dia dele, porque às vezes ele teve um dia do cão. E aí você tá lá de salto, com uma lingerie sexy, ele vai chegar e vai olhar pra você e vai falar, olha que susto. Aí pronto, você já broxou ali. Porque você vai esperar que ele fale pra você assim, nossa, como você tá gostosa. Mas aí de repente ele vai falar, nossa, que susto. Né? Então você também precisa avisar, olha, hoje tô preparando um tempo pra nós dois. Não arruma dor de cabeça, fala o motivo mesmo, porque o homem tá cansado de ouvir dor de cabeça. Fala também, né, o que tá acontecendo, olha, eu tô chateada por isso, né. Teve um dia que eu mandei mensagem pro Paulo outro dia, ai amor, tô super afim de namorar, e agora a gente tá trabalhando junto também, né. Aí, eu cheguei, só que ele tinha que ter feito algumas coisas do trabalho. A hora que eu cheguei, eu vi que ele não tinha feito, nossa, eu fiquei muito brava. Falei, ai, Paulo, esquece a nossa noite. Não, naquele dia eu não consegui separar. Só que talvez se ele tivesse avisado antes, que, putz, Beto, não vou conseguir, eu não teria ficado frustrada, né? Um outro ponto, gente, costumes diferentes, respeito às famílias. Então, assim, o que a gente... Já falei sobre isso. Eu venho de um sistema, o Paulo vem de outro sistema. Nós estamos formando o nosso sistema. A minha mãe, ela vem aqui, ela olha para o nosso jeito de lidar com as coisas e ela tem um monte de crítica. Nossa, como você trata o Paulo assim? Como vocês fazem isso? Tadinho do Paulo. Porque na maioria das vezes é tadinho do Paulo. Nossa, eu quero morrer com isso. Por quê? Porque o Paulo faz as coisas em casa, na minha casa não era assim, né? Os meninos, eles eram mais privilegiados. A minha sogra vem aqui também, ela é uma sogra maravilhosa, só que ela tem as crenças dela, né? Também de, nossa, minha casa não era assim, eu não fazia desse jeito e tal. Então, o que a gente precisa entender? Que os pais vão falar. Só que a gente precisa aprender a dar limites com o amor. Olha, na sua família era assim e eu respeito, obrigado, mas agora é diferente. E ter um cuidado também, porque ter os pais muito perto, o sogro e sogra dentro de casa, não é legal. Tem que ter uma proximidade, mas uma proximidade com limite. E assim, eu resolvo as coisas com a minha família. O Paulo resolve as coisas dele com a família dele. Por quê? Se der ruim eu com a minha família, beleza, a gente vai ficar de bem. Irmão briga e faz as pazes, cunhado não. Né? Então, se der ruim aqui, ficar de bem com sogra, cunhado, essas coisas, é mais difícil. Então, no começo, eu era aquela pessoa que queria transformar. Nossa, eu acho isso errado, me meti em todos os problemas. Aí depois que eu conheci a constelação familiar, antes mesmo de virar consteladora, eu vi o quanto aquilo estava atrapalhando de fato o nosso relacionamento, porque eu queria mudar, eu queria ajudar tudo quanto é custo a minha cunhada, eu queria transformar a minha sogra, e eu não acho isso certo. E sogra e mãe, elas dão 100% delas pra gente, a gente tem que entender isso também. Elas tiveram outra criação, elas deram uma educação melhor do que elas receberam pra gente, com certeza, entendeu? A educação que elas receberam dos pais delas. Então, assim, elas deram 100% delas. E agora a gente que tá em outra época, são outros costumes, a gente acaba intitulando como coisas erradas. E não, é o que era possível naquela época. E hoje já é outra época que a gente tem que saber o que a gente tem que podar e o que a gente tem que manter, entendeu? Então, e aí, por isso que o casal precisa ter diálogo. O que funcionou pra nossa família, que a gente vai continuar mantendo. O que com cuidado, com carinho, a gente vai ter que também dar limites pra família e falar, olha, aqui aqui, a melhor sogra do mundo é a da minha esposa.
A gente precisa aprender a falar com carinho, olha, a gente vai fazer diferente, obrigada pelo toque, mas eu tô fazendo de uma outra forma, enfim, ou às vezes só falar obrigado e fazer diferente, porque a gente não precisa dar muita satisfação, né? Então, assim, tomar muito cuidado, muitas vezes a gente fica muito atrelada à nossa família, que a gente não consegue viver a nossa vida, mas vejam bem, eu falo muito sobre isso no curso também. Viver a sua vida, fazer diferente, precisa ser com uma postura de gratidão, de obrigada, vocês me deram tudo o que vocês puderam agora comigo. Agora, se você assumir uma postura de arrogância, eu vou fazer melhor, vocês fizeram tudo uma porcaria, vocês erraram muito, vai dar, pessoa se arma. Vai ter pepino, você vai se emaranhar e você tende a repetir o padrão de dor. Então, precisa prestar muita atenção nesse ponto. Um outro ponto, gente, ponto 6, vou retomar os pontos. 1, linguagem do amor. 2, não fuja da DR. 3, tenha tempo de qualidade. Sexo é importante. 5, costumes diferentes. Respeito à família. Um outro ponto, gente, tenham sonhos em comum. Tenham metas em comum. Se a Mariazinha tá vivendo uma meta, o João tá vivendo outra meta e as metas não entrelaçam, vai dar M, tá? Então, o que vocês precisam entender? O relacionamento é isso aqui, você é um, ele é outro. Vai ter coisa que só a mulher vai gostar de fazer e vai querer fazer, vão ser os sonhos dela. Vai ter coisa que só o homem vai gostar de fazer, faz parte dos sonhos dele. Mas tem que ter alguma coisa aqui, ó. Sabe aquela aulinha de matemática, interseção? Precisa ter essa interseção. Interseção que fala? Intersecção. Sei lá. Intersecção, acho que fala. Sei lá. Acho que é intersecção que fala, né? Como ser da escola. Precisa ter isso daqui. Então, assim, sempre, o que a gente quer realizar juntos? A gente tá no começo do ano agora. Quais são os nossos planos? O que a gente quer fazer como viagem? Para onde a gente quer ir? Como que a gente quer se desenvolver espiritualmente? O que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Nossa, sonho em comum, sexual, qual que é o sonho que vocês têm? Você escreve um sonho grande, mas daí você vê os pequenos passos para você chegar naquilo, porque às vezes você fica se sabotando, porque nunca chega a oportunidade para você chegar naquele sonho mais alto, porque você não tá preparando a terra ali, né? Você tem que preparar a terra primeiro. Também. Que o Paulo foi beber água, ele perdeu onde que eu tava falando, mas eu tava falando dos sonhos em comum. Que a gente precisa ter sonhos em comum. E assim, vão ter sonhos que são meus e que eu vou precisar correr atrás, tipo, vestir a minha mulher. E às vezes são sonhos que o Paulo não vai concordar. E ok, ele não vai concordar, mas a gente vai conversar sobre. O curso de 6 mil que foi de uma hora para outra. É importante para ela, então eu vou abrir mão de alguma coisa, de lazer, uma viagem, alguma coisa, em prol do curso que ela vai fazer. Então, assim, precisa ter essa conversa sobre como que a gente vai fazer, como que a gente vai sonhar juntos, porque se o casal não tem sonhos em comum, o relacionamento tende a fazer isso. Outra coisa, quando o casal se ama, a gente também tá disposto a abrir mão dos nossos sonhos, às vezes por um período de tempo, para correr atrás dos sonhos do outro, né? O Paulo, quando eu fui para os Estados Unidos, primeiro ir para os Estados Unidos não era um sonho meu, aconteceu, eu fui porque eu precisava aprender inglês. Mas quando a gente viu que 3 meses não seria o suficiente, ele largou a carreira dele de 10 anos, foi trabalhar em subemprego para correr atrás de uma coisa que por acaso aconteceu, né? De eu precisar aprender inglês. E hoje, gente, eu só estou aqui, eu sou psicóloga clínica por conta da minha vivência nos Estados Unidos, mas também porque o Paulo abriu mão. Hi, Tina! Hi, Tina! Hi, Tina, how are you? Aí, até me perdi, gente, a Tina... Nós fomos com um propósito para os Estados Unidos e lá Deus mostrou pra gente qual seria o caminho que a Petra seguiria.
entendeu? Então... Mas assim, no relacionamento é importante se doar, mas você não também só abrir mão das suas coisas por causa de outra pessoa. Tem que ser igual, né? Na balança. Por isso que eu falei, precisa estar aqui, tem que ter intersecção, né? E aí você, tem hora que o Paulo vai ceder um pouco mais e tem hora que eu vou ceder um pouco mais. Aí você vai ter nesse equilíbrio. O que não dá pra num relacionamento ficar só um doando. Então, se só um tá doando, o relacionamento tende a entrar em desequilíbrio e aí tende a ter uma traição, um afastamento, uma falta de comunicação e o relacionamento vai fazendo assim. Gente, tem mais 2 pontos e eu preciso falar pra vocês. Ponto 7, divisão das coisas da casa. Esse é um ponto muito, 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 muito importante. Porque todo mundo que mora na casa é corresponsável pela casa. Marido não ajuda, pai não ajuda. Então, se a mulher fica ali super responsável, só ela é responsável, ela pode assumir esse papel de mãe. Também conta, às vezes o marido é o provedor, a mulher acaba fazendo mais coisas da casa. Sim, acontece porque isso traz equilíbrio. Às vezes acontece ao contrário. A mulher ganha mais e o homem acaba fazendo mais coisas da casa. O que acontece é que os dois precisam ter esse equilíbrio entre dar, fazer coisas da casa, fazer coisas financeiras, porque senão o que acontece? A mulher tende a se sobrecarregar porque ela assume todas as coisas, ou às vezes o homem, porque ele provê, ele fica papai. E isso também eu falo no curso, isso é um pepino do tamanho do mundo. Então, tenham clareza, sentem, conversem. Isso vem da cultura, né? Isso vem da cultura de que o homem tem que trabalhar, a mulher cuidar da casa. Isso é uma coisa assim, por exemplo... já era isso. Mas isso é uma das coisas que escrever não leu, a gente precisa realinhar aqui em casa. Porque o Paulo vem de um histórico familiar, assim, de que ele não fazia as coisas na casa dele, tava tudo bem. Tava errado? Não, foi a forma que ele foi criado. Mas aqui em casa não funciona assim. Então, de vez em quando, ele dá uma folgada. E aí eu tenho que chamar ele e falar, Paulo, como que a gente vai resolver isso? Percebe que você se comprometeu com isso, você não fez. Então, e a nossa conversa é sempre assim, o quanto que o que o outro tá fazendo vai impactar na vida do casal. Então, por exemplo, às vezes ele é responsável por colocar a toalha para secar. E às vezes ele não coloca a toalha para secar. Aí ele pega a toalha e põe no cesto. Aí eu fico, porque fica fedendo, né? Aí eu quero morrer com isso. Porque eu sou responsável. Gente, eu não sou porco, de vez em quando eu esqueço. Mas teve uma época que tava com bastante frequência. E a gente tava brigando muito. E aí a gente teve que conversar assim, Paulo, pode parecer só uma toalha, mas eu sou responsável por limpar, por lavar a roupa. Então, se ele não pendura a toalha e a toalha fica suja, eu vou ter mais roupa para lavar. Então, a decisão dele não vai impactar só sobre a vida dele, vai impactar sobre a minha. Então eu falo, essa escolha, beleza, você não quer lavar, você não quer pendurar as toalhas, beleza, mas então você vai ser o responsável por lavar as toalhas. Porque não adianta ele tomar uma decisão porque ele não quer, porque ele tá com preguiça, porque ele tá com trabalho, e a consequência da escolha dele ser minha. E não adianta o cara ficar com mimimi, entrar no menininho dele, entendeu? Isso é a maturidade do casal, né? Exatamente, mas esse é um ponto que as pessoas entram no mundo da fantasia, né? O Paulo entra, não briga. Não, cara, sempre a gente tá discutindo. Uma das coisas que a gente mais tem DR aqui em casa é sobre a questão da divisão da casa. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Mas aí a gente senta, conversa, tira o bico e fala, ok, o que você vai fazer? Quando você vai fazer? Petra, qual que é o seu limite? Porque se depender de mim, só faz tudo agora. No meu tempo. E aí eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu não sou a dona da casa. Ai, gente, tá acabando o tempo. Um outro ponto que eu não falei no ponto 5, que é dos costumes diferentes, respeito à família, por que a gente tem que tomar muito cuidado com pai, mãe
sogro e sogra. Por quê? Não existem duas rainhas no mesmo reino, duas rainhas na mesma casa, né? Se tem mãe e filha, ou mãe e sogra, pai e filho, pai e sogro dentro da casa, cada um vai querer reinar de um jeito. Então tem que ter uma proximidade, sim, mas com uma cautela, entendendo que cada um vai reinar na própria casa. E aí, a gente já, para encerrar, entra no ponto que eu já acabei falando, o 8º ponto: pai não ajuda. Os pais precisam ser responsáveis pelos filhos. Isso não é um favor, você não está ajudando a cuidar dos seus filhos. Isso não é um favor e a gente precisa normalizar, não é? O homem não é mais bonitinho porque ele tá cuidando do próprio filho. Gente, pra gente encerrar, o que vocês levam da live hoje? Vocês têm perguntas? Vamos ficar até, vamos ver se... a gente tem mais 5 minutinhos, que aquele relógio ele tá atrasado. Que legal. Tô feliz de estar aqui. Eu queria que vocês mandassem perguntas, se O que vocês já acham? Vocês acham que a gente deve fazer uma live sobre relacionamento por mês? A gente entra junto aí e faz... Né? Todo mês? Não sei. Uma vez por mês, meu. Não sei, vamos pensar. Perguntas. A gente tá com pouca coisa pra fazer, né? Vocês têm perguntas? O que vocês acharam da live? Quais são as dificuldades de vocês? Que terapia de casal é vida, indico. A Amanda faz terapia com o Renato aqui, gente, há um tempo. Um casal lindo. Eu gosto bastante de atender. Esse é um outro ponto, né, gente? A gente precisa... Não precisa ter vergonha de pedir ajuda, de fazer terapia. Quantos casais poderiam não se separar? Poderiam viver uma nova versão porque estão buscando ajuda, porque estão assumindo os erros, porque estão de fato saindo daquilo de eu sou certo, eu tô certo, eu sou bambambam, eu sou a bambambam. A gente tem que de vez em quando, sabe, baixar a crista e entender que a gente erra, pedir desculpas, chegar pro outro e falar, eu sinto muito. Outra coisa, desculpa não funciona, né? Desculpa, tirar a culpa. A gente não tira a culpa, gente, mas nós podemos compensar, né? Então, se você faz algo de ruim, de errado, você pode compensar no sentido de eu sinto muito, como que eu posso amenizar essa dor, né? Se uma pessoa na escola quebra o braço do amigo, não adianta ele falar, me desculpa, eu quebrei o seu braço. Ele vai falar, ele precisa falar, eu sinto muito, esse mês eu vou escrever por você, porque você tá com o braço quebrado. Então, desculpar, pedir desculpa não funciona, porque ninguém tira a culpa de ninguém. Mas você precisa, dentro do seu relacionamento, entender como que você vai trazer equilíbrio, falando, eu sinto muito, como eu posso compensar essa dor? Sugestão de live, mudança para hábitos saudáveis. Fale pra mim, hábitos saudáveis em que sentido? É tão grande, o casal junto. Tá, legal, gostei. Eu acho que precisa muito. Vou anotar. Gente, semana que vem nosso evento. É um evento. Quem não se inscreveu ainda precisa se inscrever. O Workshop Equilibre-se. Vai ser semana que vem, na quarta-feira. O link tá na bio do meu Instagram. Eu vou falar sobre isso também, mudança de hábitos. Amanhã tem live sobre trabalho, maternidade. Vou ter uma live também na quinta-feira falando sobre culpa materna, como tirar essa sobrecarga da maternidade com a Carol. Amanhã vai ser com a Ana, vai ser sensacional. A Ana, ela teve filha bem novinha, com 15 anos, eu acho que ela tem 27 ou 28 anos, passou vários perrengues de vida financeira e hoje ela já... Com 27 ou 28 anos, ela trabalha com o emprego dela, dos sonhos, já fatura mais de 1 milhão, de fato, nos últimos 3 anos. Ela tem 28 segundos, ela mudou a vida dela, então vai ser sensacional a live de amanhã também, a Ana contando testemunho de vida quanto mulher. Então assim, corre na bio, faz a sua inscrição,
As lives dessa semana e da próxima semana estão sendo preparadas com muito, muito carinho. E se ficou alguma dúvida, corre nos stories. Foi muito bom estar aqui com vocês. Compartilhem a live. Daqui a 5 minutos vai estar no feed. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.